Liturgia diária, dia 24 de janeiro, quarta-feira, São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seu tesouro, o cumulou de todos os bens. Francisco nasceu em 1567 na França e lá faleceu em 1622. Advogado, presbítero e bispo, é um dos grandes mestres da espiritualidade cristã. Muito se empenhou para evangelizar todas as classes, a começar pelo clero. Padroeiro dos jornalistas e escritores católicos, fundou a Ordem da Visitação. Seu intenso zelo apostólico nos inspira a investir nossas energias no crescimento da Igreja e do Reino de Deus. Primeira leitura, 2 Samuel 7 versículos 4 ao 17. Com a parábola do semeador e das sementes, Jesus exorta os seus a ter confiança e otimismo. O reino de Deus terá êxito. Seu crescimento dependerá também da colaboração de seus discípulos. Façamos do nosso coração sólida morada da palavra que vamos ouvir. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse, porventura, a algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi, assim fala o Senhor Todo-Poderoso, fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel, estive contigo em toda parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel, eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, Israel, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei, depois de ti, um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 88, 89. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Ele, então, me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação. E por isso farei dele o meu filho primogênito, sobre os reis de toda a terra farei dele o Rei Altíssimo.
Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Evangelho, Marcos 4 versículos 1 ao 20. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Santo Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas, quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Jesus investe tempo e energias ensinando não somente os apóstolos, mas também as multidões que chegam de todas as partes. Anuncia-lhes a palavra, atende às necessidades pessoais de seus ouvintes, cura os enfermos. Intensa e fatigosa é sua atividade cotidiana. Obra de zeloso evangelizador, comparada ao cuidadoso trabalho do semeador. As sementes se comportam conforme a qualidade do terreno. O resultado é desigual, pois os terrenos são diferentes. Assim também a palavra de Deus, que será acolhida segundo a disposição de cada ouvinte. Alguns se deixam envolver por ela e se tornam fiéis discípulos de Jesus. Outros,
Vencida a euforia inicial, vão esfriando o ânimo e se afastam. A parábola deixa espaço para cada cristão responder a si mesmo: qual é, para mim, o significado e o efeito da palavra de Deus?